O Real Time Entrevista recebe hoje o deputado federal Sidney Leite, do PSD. Nesse segundo semestre, ele terá a difícil missão de tratar de temas que vão da reforma tributária, uma ameaça ao polo industrial de Manaus, até a adoção de voto impresso, entre outras questões. Deputado Sidney, muito obrigado por nos atender. Eu começo nossa conversa lhe perguntando como o senhor está vislumbrando as eleições de 2022 e como o PSD encaminhará nessa eleição os seus candidatos. Gerson, primeiro eu que agradeço a oportunidade e dizer que é sempre poder me dirigir à população do nosso estado como um todo, mas eu reconheço aqui a grande audiência do Real Time, que extrapola os limites do estado do Amazonas. Veja bem o seguinte, toda a crise gerada pela pandemia e que ela evidencia principalmente do ponto de vista da saúde e da economia, onde milhões de brasileiros hoje passam fome, e não é diferente no estado do Amazonas, começa a movimentação, o debate, a discussão para as eleições do ano que vem. Nós temos aí 15 meses para as eleições e eu entendo que muita coisa ainda vai se acomodar, no sentido de que aquilo que possa efetivamente acontecer. O meu partido, é lógico, tem dialogado, tem conversado, no sentido de construir um projeto, não regional, mas um projeto nacional, obedecendo às peculiaridades, e até ressaltar, Jéssica, que o PSD é o único partido do Brasil que, dentro do seu programa, ele trata da questão da Zona Franca de Manaus, pela importância que tem para o PSD este modelo de desenvolvimento regional. Então, eu vejo que esse é um processo de diálogo, de conversação, de articulação, mas que isso irá acontecer efetivamente a partir do ano que vem. Mas você colocou uma coisa que interfere sobremaneira nisso, que é a questão do que nós vamos votar. Se nós vamos conseguir votar e qual será o tamanho dessa reforma que interferirá nas eleições vindouras. Então, isso também definirá muito de como os partidos políticos irão se organizar para o enfrentamento das novas eleições. Nesse sentido, deputado, está na ordem do dia o veto que o presidente Jair Bolsonaro planeja, promete fazer ao fundo eleitoral de 5,7 bilhões aprovado no Congresso, em artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive com o voto dos filhos deles, o deputado Eduardo e o senador Flávio. Eu lhe pergunto, se ele vetar realmente esse artigo, como ficará o financiamento público das campanhas e como o Congresso receberá esse voto? Primeiro, eu entendo que isso fica claro para o Brasil, né? Nós que somos eleitos, eu que sou deputado de primeira legislatura como deputado federal, de que essa mudança do financiamento privado para o público, ela foi muito célere e ela não respeitou uma coisa basilar, que é o debate com a sociedade. Quando veio à tona todos aí os escândalos, principalmente com a operação da Lava Jato, se houve de forma abrupta esse rompimento do financiamento privado para o financiamento público. Mas aí não ficou claro como que se daria esse financiamento. No momento em que nós perdemos milhares de brasileiros, né, e pessoas ainda continuam morrendo, está faltando vacina, e que muitas pessoas já estão passando fome nesse momento, não é justo fazer um reajuste desse tamanho e dessa monta. E o que chama a atenção, não sei se você concorda comigo, é que isso revelou também quanto se gasta para fazer uma eleição, né? Nós estamos falando aí que deste valor representa 25% do custo da eleição. E veja que o grosso que a gente vê da eleição é mobilização por parte dos poderes, certo? Que cedem estrutura física, que cedem veículos, outros modais de transporte, como no interior do estado, as prefeituras e os órgãos do governo federal e do governo estadual cedem para a Justiça Eleitoral para ajudar no transporte de urna e de eleitor, né? Muitos municípios ajudam, inclusive, com combustível. O Estado disponibiliza a polícia, como a União disponibiliza o Exército. É óbvio que tem custo, mas chama a atenção também esse custo. Então, é inaceitável, a população está correta,
é um reajuste que não é concebível nesse momento, enquanto a gente precisa de recursos para a área social, para este enfrentamento, como nós vimos a diferença que faz uma renda para essa população que está fora do projeto de desenvolvimento social, em que os R$ 600 faltou telha, o preço do cimento disparou, faltou forro de PVC, os preços dos alimentos subiram e faltou arroz, né? Isso é um exemplo claro de que a população com pouco recurso consome muito, e isso interferiu, inclusive, no resultado da economia do Brasil no ano anterior. O senhor, portanto, votará com o veto do presidente? Com o veto do presidente. Eu só acho que esse valor deveria ser menor. Eu entendo que esse corte ele ainda é um corte muito tímido. Mesmo sendo eleições gerais, eu entendo que os partidos teriam que se adequar. Agora, nós temos obrigação de fomentar o debate sobre essa questão do financiamento de campanha, como também, Jéssica, eu vi aí na esteira dessa discussão de eleição e de processo político uma proposta de nós termos um semipresidencialismo, como é feito em Portugal, como nós temos aí na França, certo? Só que eu entendo que o Congresso Nacional ele não tem a legitimidade para definir isso. Nós precisamos ouvir a sociedade. Lá atrás, nós já votamos quando essa discussão veio em relação ao parlamentarismo. Se a população tinha interesse de mudar do presidencialismo para o parlamentarismo, e o que aconteceu? A população recusou de forma significativa essa proposta. Então, eu entendo que isso tem que ser amadurecido e a sociedade é que tem que definir. Se a sociedade entender que o melhor caminho é o financiamento privado, com fiscalização, com critério, que o seja. Mas se a sociedade disser que o financiamento é público, mas também com critério, porque esse valor, como diz, contradiz com a realidade do Brasil. O Brasil é um país muito desigual, enquanto poucos têm muito e muitos quase nada têm. Objetivamente, o senhor, filosoficamente, o senhor é a favor do financiamento público de campanha? Gerson, é uma coisa que, se nós aprofundarmos, os dois modelos têm os pontos positivos e negativos. O que nós precisamos é ter uma legislação mais clara e que, veja bem, e que ela aconteça, né? O Brasil todo aplaudiu a lei da ficha limpa, mas eu vejo pelo estado do Amazonas, você tem vários candidatos ficha suja, chega na hora, consegue uma liminar e é candidato, certo? Então, nós precisamos que as coisas aconteçam para valer, porque senão esse modelo ou o outro vai gerar esse descrédito. Quanto tempo você, como repórter, como jornalista, que é uma pessoa bem informada, viu, independente das denúncias, se ouvir que a eleição teve caixa 2? Não é verdade? E de envolvimento de empresas, sejam elas vinculadas aos governos, mas que também precisavam de aprovação de matérias no Congresso Nacional, certo? Então, isso se ouviu muito, durante muito tempo. E o que se buscou com financiamento público de campanha foi buscar corrigir isso. Mas nós não podemos ter um financiamento público de campanha em que os critérios não estão definidos, em que os valores não estão definidos, que se defina, olha, 2% do custo da eleição é um parâmetro. E o que a gente tem claro hoje é que 30% desse recurso é destinado para a mulher. Mas você não diz o seguinte, quais são os critérios para que esse recurso seja aplicado para os candidatos? Seja ele candidato do ponto de vista majoritário, que nessa eleição nós temos o presidente, o governador e 1/3 do Senado, seja para proporcional, que é o caso dos deputados federais e deputados estaduais. Nós precisamos ter essa clareza, esse critério. A sociedade tem que saber fiscalizar, porque esse dinheiro é dinheiro público, certo? Então, mas seja o financiamento privado, também tem que ter transparência, para que a população possa acompanhar. E dizer o seguinte, que este modelo ele pode ser positivo? Pode, mas desde que esteja parâmetro e não seja esse absurdo de recurso e que fica parecendo o seguinte, não, o Congresso hoje está votando esse reajuste em causa própria porque no ano que vem é a eleição dele. Deputado, o senhor será candidato à reeleição? Rápido e rasteiro. Eu tenho essa pretensão, certo? Entendo que esse momento nós temos que reunir forças no sentido de enfrentar esse momento de dificuldade. Gerson, o estado do Amazonas, segundo o IBGE, 47,2% da população está abaixo da linha da pobreza. Significa que essas pessoas muitas vezes não têm o que comer. Aqui, os dados do CAD único, que é aquele cadastro único da porta da entrada da assistência do programa do governo federal, nós temos em torno de 670 mil pessoas cadastradas.
Dessas, só 400 mil são contempladas. E o grosso aí é Bolsa Família. E aí eu defendo duas coisas. Uma, e conversei já demoradamente com o ministro João Roma, que, por sinal, é colega, deputado federal, lá da Bahia, que o governo inclua todos os que estão no CadÚnico, seja para Bolsa Família ou BPC, nos programas do governo. O segundo é que está muito claro para nós, inclusive com a inflação e o aumento do preço de alimentos e dos derivados de petróleo, e aí, nesse caso, o gás de cozinha, e a interferência que isso tem no transporte, de reajuste do valor do Bolsa Família, que pelo menos R$ 350. Eu tenho duas propostas, um projeto de lei em que o auxílio emergencial seria de R$ 500 até dezembro, e o outro é uma emenda na medida provisória que trata da questão do auxílio emergencial. Eu entendo que isso é uma coisa importante e ficou claro, inclusive, para a equipe econômica, que quando a população tem recurso, a população de baixa renda, isso interfere na economia. O outro, que eu vou até conversar com ele na próxima semana, retomando os trabalhos em Brasília, que é o deputado Celso Sabino, do PSDB do Estado do Pará, vizinho do Estado do Pará, que é o relator dessa proposta que o governo encaminhou, desse desenho de reforma tributária, que se a gente tem margem, certo? Para rever os percentuais de imposto de renda das empresas, por que não desonerar a folha? E, com isso, facilitar que as empresas contratem gerando emprego. Porque o que aconteceu com a pandemia, mesmo que a gente volte aos números pré-pandemia, nós não teremos os mesmos números de ocupação de mão de obra. Por quê? Porque o processo tecnológico, nesse 1 ano e meio, ele se acelerou muito. Até as pessoas com mais idade, que não são afeitas muito à tecnologia, hoje estão fazendo transação bancária via celular, via computador. Nesse sentido, deputado, a proposta de reforma tributária que o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional, e está na Câmara isso para ser votada no segundo semestre, ela veio cheia de falhas, cheia de problemas, um vai e volta. O presidente mesmo criticou essa questão do imposto de renda quando era uma proposta do próprio ministro Paulo Guedes. E a gente tem que levar em consideração que esse ministro também é um inimigo declarado aqui da Zona Franca, ele age sorrateiramente várias vezes contra a Zona Franca. Como é que o senhor vai se posicionar diante desse projeto de reforma tributária? Essa pergunta ela é muito inteligente. Nós precisamos melhorar o projeto, seja no sentido de que essa faixa que nós temos em relação à pessoa física, porque durante muito tempo, e ainda hoje, a grande massa de trabalhadores, ela paga o imposto de renda sobre a inflação, porque nós temos a inflação e não é corrigida a tabela de imposto de renda. Segundo, o modelo tributário que nós temos no Brasil, quem paga imposto é o pobre. O rico não paga imposto. E isso é extremamente desigual, certo? Por quê? Porque o grosso do imposto no Brasil está no consumo. 80% da classe trabalhadora só ganha até 2 salários mínimos, por volta de R$ 2.000. E é quem paga imposto. Essa que é a grande realidade. A proposta que está aí, ela é mais um arremedo de simplificação do que correção. E o governo busca, quando tributar dividendos, certo? Ele busca, com isso, ter um plus de arrecadação, inclusive para financiar os programas sociais. Eu sou a favor de tributar dividendos. Agora, você não pode botar uma carga tributária pesada para as empresas, certo? E os acionistas que tiverem dividendo ainda terem que pagar uma carga pesada de tributo. A carga tributária no Brasil é uma das cargas mais caras do mundo, certo? E essa questão tem que ser medida, porque senão vai haver fuga de capital, fuga de investimento no Brasil. E o Brasil deixará de ser um país atrativo nessa perspectiva. Nós precisamos votar uma reforma tributária, mas que possa atender principalmente o quê? Que a gente alivie o bolso do trabalhador e possa inverter essa lógica. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Eu, particularmente, é o que eu defendo. E respeitado uma coisa, Jéssica, que são as peculiaridades de desenvolvimento regional. Porque quando a gente fala em incentivo da Zona Franca, fosse como se só tivesse incentivo no Amazonas. Não é verdade. Nós temos incentivo aí em toda a indústria automotiva no Brasil, estão espalhadas em vários estados. Você tem incentivo em várias áreas, incentivos federais, incentivos estaduais, incentivos municipais. E diga-se de passagem que a cesta para o modelo Zona Franca, a cesta de incentivos praticada no estado do Amazonas, e eu fiz um estudo, o estado do Amazonas é o estado que mais concede
incentivo fiscal. O Estado do Amazonas abre 48% de sua receita de ICMS. E o inverso também é verdadeiro. Durante muito tempo, o Amazonas sozinho, ele arrecadava mais de 50% dos tributos federais. Mas ainda hoje, o modelo Zona Franca ele se paga entre os incentivos fiscais e o que ele produz do outro lado, do ponto de vista econômico e com ganho tributário. Então, essa conta muitas vezes não é feita. Nós não podemos ter um modelo de reforma tributária que iniba o desenvolvimento regional, porque a gente não pode comparar o norte do Brasil com o sul do Brasil, como o sudeste com o nordeste, né? Nós temos essas diferenças de desenvolvimento regional e as peculiaridades de custo, de logística e de infraestrutura. O presidente bate na tecla do voto impresso, do retorno do voto impresso. É um assunto que vai estar logo nos primeiros dias da volta do recesso, com um relatório sobre o projeto da deputada Bia Kicis, que por acaso estará em Manaus nesses próximos dias. Como é que o senhor pretende encarar essa discussão? O senhor é a favor da volta do voto impresso? Gerson, eu sou a favor de tudo aquilo que a gente possa inibir a corrupção, de tudo aquilo que a gente possa conferir. Eu sou a favor do voto auditável. Agora, voto impresso, nós já vimos que isso era a pior coisa que nós tínhamos de corrupção. Nós tínhamos aí, né, inclusive, o voto de corrente e N coisas que se via boi voar na eleição. Nós temos histórias aqui que você conhece tão bem quanto eu no Amazonas, de gente que dormiu eleito e acordou derrotado, faltando pouca coisa para ser apurado. Isso é inaceitável, nós não podemos retroceder, certo? Nós não podemos retroceder, ainda mais num momento como esse, que muito se fala de fraude, mas nós não temos comprovação. O senhor confia na urna eletrônica, o voto eletrônico? Sim, a urna eletrônica ela dá essa transparência e a segurança. Se nós pudermos melhorar, se nós tivermos instrumento nessa direção, que nós o façamos, certo? Mas o voto impresso não. E tem uma outra coisa, gente. Hoje nós temos pesquisa eleitoral, certo? Um determinado candidato sabe que vai perder a eleição e pode induzir pessoas que estejam envolvidas com ele na campanha, no sentido de votar de um jeito para aparecer lá e ele pedir auditoria disso e comprovar que ele não teve voto naquela urna, ou teve pouco voto, certo? Ou seja, vai ser uma confusão danada, né? Isso é uma coisa muito temerária, muito perigosa. Quem é mais velho e já viu voto de corrente, já viu o que aconteceu em voto impresso, é uma coisa que a gente sabe que essa não é a solução. Nós precisamos buscar outra solução para que a gente possa melhorar o sistema, garantir a transparência, se for o caso de auditar. Mas o que a gente vê é este resultado, é o resultado das urnas, certo? Então, eu sou contra esta proposta de voto impresso. Eu declaro aqui, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, eu sou contrário, eu sou a favor da lisura e da transparência do voto. Dizer que voto impresso, nós vamos garantir a auditoria do voto, muito pelo contrário, nós vamos dar brecha para a corrupção eleitoral. Deputado, não há como encerrar essa nossa conversa falando sobre o presidente do seu partido, o senador Omar Aziz, que ganhou relevo na política nacional e repercute isso aqui, com a presidência da Comissão Parlamentar da Covid. O senhor crava ele disputando a eleição para o Senado ou descendo para disputar uma eleição para o governo do Estado? Até a última vez que eu conversei com ele, ele me disse que ele era candidato à reeleição, certo? Nesse projeto, não significa que o PSD não tenha nome para concorrer a uma vaga ao governo do Estado, mas eu entendo que isso faz parte do processo de negociação, de diálogo, de conversa, e é incontestável que a participação dele na presidência da CPI o projetou para a macropolítica e hoje ele ocupa um destaque na política nacional do nosso país. Mas o PSD estará disputando eleição para o cargo de Senado, de deputado federal, de deputado estadual, certo? E o partido vai tirar o indicativo se terá candidato ou apoiará um candidato para a presidência da República. Uma última questão, deputado. O presidente Jair Bolsonaro, pela sua ascendência, pela sua carreira, ele militarizou o governo da República. Mais de 6 mil militares da ativa e da reserva participam do governo em cargos civis. O senhor é signatário de um projeto de lei da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB da Bahia, que proíbe que militares da ativa ocupem lugares
como foi o caso do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, cargos civis. Como é que o senhor vê essa questão e como essa questão será encaminhada neste semestre? Primeiro é dizer o seguinte, eu acho que todos nós, brasileiros, reconhecemos o papel e a importância das Forças Armadas, certo? Elas têm um papel de fundamental importância para o nosso país e que tanto a Marinha, quanto o Exército, quanto a Aeronáutica gozam do nosso respeito, né, e da admiração de grande parte do povo brasileiro. Segundo, é que o projeto da deputada Perpétua Almeida, ela não veda a participação de militares no governo, mas os militares que têm mais de 10 anos no serviço na atividade, ele terá que fazer uma opção. Ou ele vai para a reserva, ou ele não vai para o governo. Por quê? Porque isso cria, inclusive, situações embaraçosas para o corpo das Forças Armadas. Por quê? Porque o papel das Forças Armadas está muito claro na Constituição e não é de fazer política. Isso não significa que seja proibido o pensamento, a atitude de qualquer membro dos seus quadros, mas se faz necessário que a gente possa trabalhar nessa direção e continuar preservando o papel dessa instituição que é tão importante para o nosso país, que são as Forças Armadas. Lembrando, Gerson, que ainda nessa direção, né, se tem projeto em relação à questão eleitoral, inclusive. Tem um projeto de um deputado do meu partido, do Mato Grosso, que é o deputado Fábio Tradi, que coloca em quarentena juízes, membros do Judiciário, membros do Ministério Público, como também da Polícia Civil e da Polícia Militar, em relação à questão de disputa eleitoral. Então, eu entendo que esse é um debate que faz parte do processo da democracia e eu concordo, né? E é lógico que a gente precisa melhorar com o projeto da deputada Perpétua, que é aqui do estado do Acre, e que é signatário por muitos parlamentares, e nós precisamos, sim, garantir a importância e preservar as Forças Armadas, que têm um papel muito importante de exercer no Brasil, principalmente nesse momento de democracia, mas também a sua função que ela cumpre, que é constitucional. Deputado Sidney Leite, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time Entrevista. Eu que agradeço, Gerson. Um forte abraço e obrigado aqui pela entrevista. É sempre bom ser entrevistado com alguém preparado como você, que tem aí uma história na labuta do jornalismo, mas também é um profundo conhecedor da realidade regional, mas como da política, é muito bem informado. Muito obrigado e um forte abraço. Muito obrigado, deputado. Até uma próxima oportunidade. E você que nos acompanha, se gostou dessa entrevista, curta. Se gostou muito, compartilhe. E muito obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso portal realtime1.com.br, as notícias com informação com qualidade e verdadeira. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.